Bom dia, pessoal. O pessoal está começando a entrar aqui na reunião. Hoje temos mais de 100 inscritos para essa participação, então eu vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal poder entrar. Depois eu começo a minha apresentação. Pessoal, eu estou com o microfone mutado aqui, eu estava só esperando dar uns 5 minutinhos para o pessoal poder entrar, quem estava atrasado, e a gente já vai começar. Boa tarde, pessoal. São 1h05. Já demos um tempinho aqui para o pessoal poder conectar. Eu sei que muitas vezes quando o pessoal vai entrar esses treinamentos online aí, acaba levando um minutinho a mais para configurar tudo. Então acho que a gente pode começar. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Martinez, sou diretor técnico da empresa HCT Brasil e somos distribuidores do produto F500, agente capsulador. Esse produto é fabricado pela empresa americana HCT e nós temos conosco aqui um representante da HCT dos Estados Unidos, a Heather Emmett,
que é quem está controlando tudo aqui ao fundo. Ela infelizmente não fala português, então o negócio vai ficar por minha conta aqui, ok? A gente tem aqui o chat, que vocês podem aproveitar para conversar, mas eu vou pedir que quem tiver perguntas, que use o botãozinho na parte de baixo da tela, que é o Q&A, que são as perguntas. Se você entrar ali, você pode ir digitando as perguntas, elas vão ficando armazenadas. No final da apresentação, a gente responde, ok? Se você não viu sua pergunta aí, pode mandar um aviso no chat que a gente procura ela, tá bom? Hoje o treinamento vai ter cerca de 1 hora, então vamos apresentar para vocês tudo que a gente tem para falar sobre o combate em veículos elétricos. E se vocês tiverem dúvidas, no final a gente pode discutir mais. Todo mundo está conseguindo me ouvir? O pessoal pode dar um ok aí no chat? Maravilha, muito obrigado. Então, se eu estiver olhando um pouquinho para o lado aqui, é que eu estou com a apresentação na tela do lado, ok? Hoje a gente vai falar sobre as técnicas avançadas para combate a incêndio em veículos elétricos. Isso daqui é um tema que está muito em voga hoje em dia, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque a adoção dos veículos elétricos cresceu muito nos últimos anos. Antes eles eram um carro que só tinha a pessoa que era muito rica, você tinha um ou outro que você via passeando na rua, mas com a explosão, especialmente das chinesas aí, aqui na América do Sul, você vê hoje carro elétrico ou carro híbrido para cima e para baixo, tá? E isso tende só a crescer. Infelizmente, esse tipo de modificação criou um problema na área de segurança, porque essas baterias elas têm riscos que a gente não tinha antes. Antigamente, as maiores baterias que você via por aí eram baterias em algum tipo de servidor, um no-break, alguns equipamentos eletrônicos. Durante um tempo aí o pessoal tinha aquelas scooters, motoneta elétrica, mas todas essas eram baterias relativamente pequenas. E hoje em dia, carros, caminhões elétricos possuem baterias muito grandes, tá? Estamos falando aí de baterias de até mais de 100 kWh. Então, são riscos muito grandes que o pessoal está colocando dentro das suas casas, dentro dos condomínios, das empresas, shopping centers, garagens, estão em todos os lugares. Então, aonde você antes tinha só os nossos veículos a combustão interna, hoje tem todos esses elétricos ocupando. Então, a HCT veio para apresentar aqui algumas soluções e para falar do treinamento que ela dá sobre o combate a esses veículos. Vou voltar a apresentação aqui para vocês. Quem é a HCT? A HCT é uma empresa sediada em Fayetteville, na Geórgia, Estados Unidos, e ela foi fundada em 1997. Ela é uma grande fabricante de soluções para combate a incêndio, mitigação de vapores e foi a desenvolvedora da tecnologia encapsuladora. Ela oferece hoje não só produtos, mas também treinamentos e serviços pelo mundo todo, né? O F500 já está presente em 6 continentes. Ainda não conseguimos nenhuma instalação na Antártica, mas estamos a caminho. E já temos quase 30 anos de tecnologia com testes específicos para baterias de íons de lítio, começando em 2008. Então, vocês podem ver, já tem 15 anos de testes para essas tecnologias. Aqui a gente fala que somos todos a mesma tribo, né? Somos uma força-tarefa para solucionar os problemas do mundo. E a nossa missão, ela sempre foi e continua sendo salvar vidas. Então, esse é o nosso foco aqui. A gente vai começar falando de algumas manchetes que saíram pelo mundo que envolvem incêndios em veículos, né? Novos veículos.
novos riscos. Essa daqui fala de um condado de Los Angeles, na Califórnia. Em 2024, os bombeiros foram fazer um combate numa dessas pás carregadeiras e o pneu que estava pegando fogo acabou explodindo durante o combate e os pedaços do pneu acabaram atingindo um bombeiro que veio a óbito e feriu mais um. Então, esse é um risco que você tem mesmo em veículos comuns, tá? Como tratar quando você tem pneus de grande porte como esse. Uma outra é uma que aconteceu na Espanha, em 2025, que dois bombeiros morreram e outros sete ficaram feridos, um deles em estado grave, num incêndio que começou numa garagem subterrânea. De acordo com as investigações iniciais, o incêndio foi causado pela explosão de um carro elétrico após um acidente. Então, nesse caso aqui, o veículo elétrico sofreu um acidente dentro dessa garagem, que ela era subterrânea, tinha um acesso muito difícil. Os bombeiros entraram para fazer o combate, mas acabaram sendo surpreendidos pelas condições locais e tivemos aí falecimento de outro bombeiro. Então, a nota aqui é que essas baterias de íon de lítio, elas liberam diversos vapores tóxicos e inflamáveis e que, dependendo das condições, podem gerar atmosferas explosivas, tá? Então, nesse caso aqui, o pessoal estava investigando para determinar qual que era a causa da explosão que feriu esses bombeiros e a maior probabilidade era dos gases provenientes da bateria. Esse daqui fala um pouquinho sobre metais combustíveis. Vai ter um vídeo aqui que eu vou passar para vocês que mostra um bombeiro fazendo um combate num veículo e quando ele começa a jogar água, ele tem a reação do fogo porque ele atinge alguma peça que era feita de metal combustível, material classe D. Então eu vou jogar esse vídeo aqui na tela para vocês. Vocês podem ver que ele abre o jato de água e de repente vem esse flash com projeção de material na direção dele. Ele percebe isso e começa a puxar para trás para se proteger. Então, esses materiais estão sendo cada vez mais usados nos carros hoje em dia, porque eles têm diversas características úteis, como maior resistência, peso reduzido. Então, os fabricantes estão começando a colocar mais dentro dos veículos e eles não têm como avisar o bombeiro. O bombeiro muitas vezes quando chega lá não sabe o que que tem dentro daquele carro. E pode acontecer que em algum ponto tenha um metal combustível ali escondido que causa esse tipo de risco para eles. Então sempre entrar com cuidado quando você vai fazer um combate nesse tipo de veículo. Aqui é um outro vídeo, tá? Era um caminhão que estava pegando fogo. Os bombeiros começaram a fazer um combate. Eles vão contendo as chamas na parte da cabine e um dos bombeiros resolve ir para a parte de trás do caminhão para abrir ali a parte do reboque e ver qual que é a situação lá dentro para poder fazer o combate, porque já tinha a parte que estava começando a pegar fogo. Só que essa carga, que ainda está sob investigação, eles não sabiam, gerou uma atmosfera de risco lá dentro. Quando ele abre a porta, o oxigênio entra em contato e tem uma explosão. Eu estou deixando sem som aqui para vocês. Para quem não gosta de ver cenas gráficas, aqui não tem nada muito gráfico, mas tem a explosão. Então, quem não quiser, é só esperar um minutinho e já volta a olhar para a tela. Como vocês estão vendo aqui, bastante fumaça saindo, bastante chama. Quem estava filmando aqui era uma pessoa civil aí na estrada.
Vocês podem ver que todo mundo estava bem afastado, bastante fumaça saindo ali do caminhão. Aqui chega a viatura dos bombeiros, dá uma avançadinha aqui. Vocês podem ver que eles estão olhando, decidindo como fazer o combate aqui. As chamas estão intensificando. Eles posicionam agora o caminhão, começam o combate. Aqui era um combate só com água, tá? Eles vêm, eles começam a jogar água ali, começa a fazer um efeito. A água todo mundo conhece, sempre foi usada no combate ao incêndio, mas não tem toda a eficácia do F-500. Aqui o bombeiro indo lá atrás, bem próximo do caminhão, volta para discutir com o pessoal, e esse é o momento que ele resolve abrir a traseira do caminhão. Infelizmente, como vocês podem ver, a força da explosão foi tamanha que arremessou a porta para o lado e atingiu o bombeiro. Eu vou cortar o vídeo por aqui, mas esse é um dos riscos que você tem também no combate. Nem sempre você sabe o que tem lá dentro. Pode estar transportando alguma coisa diferente, alguma coisa que introduz um risco diferente. Pode ter um acúmulo de vapores e gases dentro desses compartimentos. Então, sempre muito cuidado na hora de atacar. Mais uma manchete rápida. Em Nashville, Tennessee, em 2025, teve um incêndio de grandes proporções no estacionamento da Biblioteca Central. E, de acordo com o chefe do distrito, os bombeiros chegaram a encontraram o quarto e o quinto andares em chamas e teve o desabamento da rampa do terceiro para o quarto andar. Infelizmente, esse estacionamento foi totalmente perdido. Diversos veículos foram queimados, centenas de veículos foram queimados, e mesmo os que não foram queimados por completo, não puderam ser retirados por muito tempo, porque não tinha como acessar os andares da estrutura com o colapso que teve, tá? O quinto andar caiu no quarto andar e a rampa do quarto para o terceiro também caiu. Então, são riscos que você tem nesse tipo de estacionamento. Aqui, para quem conhece Brasil, tem muito shopping center, muito estacionamento em áreas centrais de cidades e coisas assim, que o pessoal faz com uma altura reduzida, um acesso bem difícil, não tem como levar uma viatura, muitas vezes não tem como fazer um combate externo. Então, são diversas dificuldades para fazer um combate nesse tipo de estrutura. E quais são os desafios no estacionamento moderno? Você tem os veículos com motores a combustão interna, que aqui a gente está chamando de MCI, que podem ter metais combustíveis, combustíveis mistos. Aqui no Brasil, etanol e gasolina são misturados. Você tem plásticos, cada vez mais plástico nesses carros. Você tem os veículos híbridos e elétricos, que vão de 30 a 200 kWh. Dependendo do veículo, pode ter de 400 a 800 volts nessa bateria.
Você tem as estações de carregamento, e aí você muitas vezes não tem nem detecção ou supressão de incêndio naquela região. E os incêndios hoje têm altíssimas temperaturas. Eles podem gerar de 800 a 2.700 graus durante o incêndio. Isso daqui afeta não só o- os veículos, mas também toda a estrutura em volta, tá? E os riscos novos que você tem como características de arranha-céus, estacionamentos muito altos, espaços abertos e amplos, múltiplos veículos. Líquidos livres seria como se você tivesse o rompimento de um tanque, esse líquido pode escorrer para o resto do estacionamento ou até descer para outros andares. Visibilidade reduzida, riscos de explosões, necessidade de mangueiras extensas, acesso limitado e muitas vezes layout desconhecido. Muitas vezes o bombeiro chega lá e não conhece como é o layout daquela região, pode dificultar bastante para ele fazer o plano dele de ação. Para veículos elétricos, a gente tem alguns desafios específicos. O thermal runaway, ou a fuga térmica aqui no Brasil, que é uma reação química autossustentável que espalha o calor para as células adjacentes. Então, para quem não conhece muito como baterias funcionam, essas baterias de veículos, elas costumam ter células diversas dentro de um pack. Essas células, cada uma gera a sua energia e elas se combinam para energizar o veículo. Se uma dessas baterias falhar e entrar em fuga térmica, ela pode induzir as próximas células a entrar em fuga térmica também, a entrar em falha. Pode ser pelo calor, pode ser pela deformação, tem diversos mecanismos que ela pode gerar falha nas outras células. Então, quando você chega no thermal runaway, você começa a perder o controle desse incêndio na bateria. É muito difícil de apagar e se você faz um combate simplesmente com água, há uma boa chance de você não conseguir resfriar por tempo suficiente ou resfriar a temperatura suficiente para impedir que essa célula volte a aquecer e volte a colocar fogo nesses veículos. Então, temos casos aí de veículos que voltaram a pegar fogo 1, 2 ou até 3 dias depois de extinto, tá? Isso porque essas células continuaram com energia armazenada suficiente para voltar a aquecer e colocar fogo em tudo depois de um tempo. Elas também geram altas temperaturas e explosões, então os incêndios ultrapassam 650 graus Celsius, causando rupturas explosivas e propagação de chamas. Então, para quem já viu essas baterias quando elas começam a falhar, muitas vezes elas começam a inchar até uma hora que uma parte dela se rompe. E quando isso rompe, o que está lá dentro sob pressão sai como se fosse um jato, parece um maçarico jogando fogo para fora. E isso pega fogo em tudo que está em volta, tá? Elas liberam também gases tóxicos. Alguns deles são fluoreto de hidrogênio, monóxido de carbono e outros gases inflamáveis. A combustão dessas baterias é prolongada. Eles podem durar horas e acender dias depois, que eu estava comentando. A ineficácia da água, ela não consegue penetrar nas baterias compartimentadas, então você precisa colocar muita água para poder resfriar por fora da bateria. O design da bateria compartimentada também é um problema, porque os calores e gases ficam presos em múltiplos módulos, prolongando a propagação do fogo. Então você pode ter aí, que eu estava comentando, eventos múltiplos para a mesma bateria. E falta de protocolo padronizado. Então, ainda não tem no mundo um, um pensamento coeso de como fabricar, como instalar, como utilizar e como fazer o combate nessas baterias. A gente ainda está vendo como faz para fazer o descarte delas. Então, a parte de incêndio, infelizmente, está correndo atrás com a bola já rolando. Então, essas baterias, elas podem gerar uma nuvem de vapor explosivo, chamas intensas como maçarico e risco de projeção durante
o incêndio. Aqui são só alguns termos que o pessoal costuma falar quando fala de veículos elétricos. Então você tem o ICEV, que é o veículo a motor a combustão interna. Você tem o BEV, que é o veículo elétrico normal. Você tem o HEV, que é o veículo elétrico híbrido, que aí tem o combustão e o elétrico juntos. E você tem o PHEV, que é o híbrido plug-in, que é aquele que você vai ligar na tomada para abastecer. Então, o que a gente descobriu, né, é que hoje em dia isso é o padrão, tá? Hoje em dia não tem mais locais, né, em grandes cidades, né, até mesmo cidades menores, onde você não precisa mais se preocupar com esses veículos elétricos. Hoje em dia eles já estão muito disseminados pelo mundo e com planos e incentivos de governos para aumentar isso no futuro, ok? Para avaliar o risco, a gente tem que dar uma olhada qual que é o panorama geral atual. Então nós temos aqui, de acordo com os estudos, aproximadamente 36% dos incêndios de veículos elétricos ocorrem quando ele está estacionado, 24% durante o carregamento e 16% são resultado de um acidente. Então, esses daqui são os principais pontos onde você pode esperar um veículo elétrico em chamas, tá? Como vocês podem ver, um, um quarto do tempo é com ele carregando, então uma atenção especial na parte de carregamento, mas ainda assim você tem mais de um terço que é simplesmente com ele parado e estacionado, tá? São riscos que a gente tem e tem que pensar bastante. Você vai encontrar bastante em frotas, garagens ou acidentes por todos os locais. Muito pessoal está falando do uso da manta antifogo para veículo elétrico. Para quem não conhece, isso daqui é uma manta que você vai deixar ali enroladinha perto do seu veículo elétrico ou do estacionamento. E em caso de incêndio, você tem que desdobrar ela e puxar como um cobertor por cima do veículo. Ela vai pesar ali em cima do veículo, vai abaixar, vai fazer como se fosse um, um selo em cima do veículo para eliminar as chamas. Isso daqui é uma solução que o pessoal estava apostando bastante, mas já nos Estados Unidos, a UL, que é uma das grandes certificadoras aí de materiais de segurança, junto com o Instituto de Pesquisa da NFPA, fizeram alguns testes e tiveram uma pequena explosão durante um dos testes. Por quê? Quando você coloca essa manta em cima, ela consegue segurar as chamas, mas a bateria continua gerando calor, continua liberando os vapores inflamáveis, e agora você está contendo esses vapores embaixo da manta. Isso vai começar a subir a concentração desses vapores, até que uma hora, se você abrir essa manta, ela pode entrar em contato ali com o oxigênio, chegar na mistura correta e gerar uma explosão. Então, esse pessoal lançou um, que eles falam aviso de segurança para a indústria toda, falando que o combate a incêndio com a manta não é indicado, porque você pode criar esse risco de explosão. Eles ainda falam que você pode usar essa manta depois de ter o combate para poder conter ali aquele veículo e evitar que as chamas voltem. Mas tudo isso com um monitoramento do veículo para ver se ele não está voltando a aquecer sozinho, que pode indicar que vai voltar a ter um incêndio ali dentro. Então a manta agora está sendo indicada mais pós-combate do que efetivamente como um combate. Então aqui é um videozinho rápido falando que você tem os vapores inflamáveis, você tem a nuvem de vapor combustível,
a proximidade do bombeiro, porque ele precisa estar na ponta desse, dessa manta para poder puxar ela, e a reintrodução do oxigênio. Então, essa reintrodução do oxigênio acontece tanto pós-combate, ou mesmo quando você precisa verificar o que está acontecendo, como é que está a situação ali embaixo, medir uma temperatura. Você pode querer dar aquela levantada na manta para investigar, e aí você está ali do lado onde gera essa explosão. Tá? Vi aqui o pessoal perguntando onde encontra essa informação. Eu passo depois para vocês o link que tem a indicação deles. Eles estão ainda fazendo o relatório final. Era para ter sido divulgado na NFPA desse ano, mas deu uma atrasada. Então, por enquanto, tem só o primeiro aviso deles. Então, aqui ele está explicando, né? O vídeo está em inglês, então deu uma traduzida para vocês, que tinha esse risco e era para ter sido lançado na NFPA. Deu uma atrasadinha aí, mas está saindo, tá? Os agentes encapsuladores. Agora entrando no produto em si. Para quem não conhece, o F500 é um agente aditivo para água que você mistura e ele potencializa o seu combate. Então, ele atua em nível molecular para mitigar a inflamabilidade, para purificar a atmosfera e ajudar os bombeiros a salvar vidas. Os três benefícios exclusivos deles são o encapsulamento, a redução rápida de calor e a interrupção dos radicais livres. Tudo isso daqui faz parte do desenho da molécula do agente, que a gente vai ver agora no videozinho a seguir. Tinha uma narração em inglês aqui, mas eu vou fazer o meu melhor para passar para vocês. Cada um desses desenhos aqui é uma molécula de F500. Ela tem um lado redondinho, que era como se fosse uma cabecinha, e um outro lado compridinho, que é como se fosse um rabinho. A gente costuma falar que ela parece um girino. E um desses lados, aqui, essa cabecinha, ela adora água. Só que o outro lado não gosta. Então, quando você mistura ela na água, ela tende a se reagrupar para formar o que a gente chama de micelas, que são microesferas aonde as cabecinhas do F500 ficam para fora em contato com a água e os rabinhos ficam todos lá para dentro, juntinhos, sem encostar na água, ok? Então, isso daqui, a gente está falando de uma bolinha microscópica, tá? É milímetro de, 0,01 de milímetro. Então, não dá nem para ver no microscópio normal. E isso se forma aos bilhões e bilhões dentro das gotas, tá? Uma visão melhor aqui, a cabeça polar, que gosta de água, a cauda polar, que não gosta de água, e aqui é um exemplo de aplicação. Aqui você tem uma bombona, para quem conhece as famosas espumas LGE, vai saber como está acontecendo aqui a mistura. Você tem o produto líquido aqui nessa bombona, pode ser uma bombona de 20 litros, um tambor de 200, um tanque de 1.000, de 10.000, tanto faz, que vai vir por um tubo para um misturador. E esse misturador tem a água vindo do sistema de hidrante, do caminhão de bombeiro, ou da bomba de incêndio, vindo aqui pela esquerda do seu monitor. Eles vão se misturar aqui no meio e vai sair a solução para a direita. Quando o produto mistura com a água, ele automaticamente forma essas micelas e dali ele vai para o combate. Você pode aplicar ele tanto em sistemas fixos como em sistemas móveis. Então, você quer colocar no seu sistema de sprinkler, no seu sistema de dilúvio, dá para colocar.
você quer usar com a mangueira no seu caminhão, no seu hidrante, dá para usar também. E aqui você tem o segundo fenômeno dele, que é quando essas micelas chegam na superfície da gota, uma vez que essa gota saiu da mangueira, elas se abrem para colocar o rabinho da molécula para fora. E a gota fica parecendo um ouriço. E essa parte aqui de fora, esse rabinho, é o que vai grudar nos radicais livres, que vai grudar no combustível, e uma vez que eles grudam, eles fecham de novo e fica aquele combustível preso dentro dessas micelas. Uma vez que ele está lá dentro, ele não pega mais fogo. Isso que é o encapsulamento que a gente fala, tá? Isso é uma característica única dos agentes encapsuladores. Então aqui vocês podem ver a gota, com a parte externa e as micelas. A gente prioriza a segurança. Então essa tecnologia ela faz a redução da concentração de vapores à medida que ela é aplicada. Então, a névoa que você joga de solução de F500 vai ajudar a derrubar aquela fumaça, aquelas toxinas que estão ali, junto com os vapores. Temos diversos estudos feitos ao redor do mundo, inclusive na Universidade de Clemson, que fala de 98% de redução das toxinas, na Universidade de Ottawa, no Canadá, redução dos pHs e dos outros compostos da fumaça. Instituto de Tecnologia de Pequim, para redução da liberação do hidrogênio, e a AP Plus, que é um laboratório grande da Espanha, mostrando uma atmosfera sobrevivível na região. Ele também é um agente livre de PFAS, que é o flúor, que é hoje em dia o que está dando muito problema para quem tem LGE, tá? O flúor desses LGEs está sendo ligado muito com doenças, especialmente câncer. Então, estão começando a querer banir as espumas pelo mundo. Tem muitos lugares que já não usam mais espumas com flúor. E a alternativa, a espuma sem flúor, para quem já usou, sabe que não é a mesma coisa, não tem a mesma efetividade. Então, o pessoal está procurando por novas tecnologias e essa é uma que não contém flúor. Ela também é biodegradável e não é corrosiva. Então, para quem tem aí a parte de segurança ambiental na empresa, vai entender a importância desses pontos. Quando a gente fala de agente capsulador, a gente fala da NFPA 18A. Para quem não conhece, a NFPA é a norma americana, equivalente às nossas normas do bombeiro aqui do Brasil, e a 18A fala dos aditivos para água. Então, se você for lá e olhar a seção 7.7, ela vai te descrever o método para você testar um produto e saber se ele é ou não um agente encapsulador, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem testes feitos ao redor do mundo, temos testes aqui no Brasil, feito pelo IPT, comprovando que é um produto encapsulador, que ele consegue conter esses líquidos e vapores inflamáveis e transformar eles em não inflamáveis. Enfrentando mais do que fogo. Então, além das substâncias que você tem normal no incêndio, você tem outras que eles liberam, como CO2, CO, o hidrogênio, cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio, dióxido de enxofre. Então, tem várias dessas substâncias que são liberadas durante a queima que têm riscos associados, como asfixia, inflamável, tóxico, explosivo, tá? E aqui eu coloquei uns limites de exposição para cada uma delas. Todas essas substâncias aqui podem ser tratadas com o uso do F500. Então ele consegue te ajudar a reduzir essas concentrações durante o seu combate para todos esses itens aqui. Quando a gente fala de risco de incêndio, a gente compara normalmente a água, a espuma, outros agentes. Então aqui tem uma tabelinha comparando a água, a espuma e o F500. Então quando você fala de classe A, todos eles são eficientes. Então papel, madeira, tecido,
você pode usar qualquer um dos três. Quando você fala de classe B, incêndios bidimensionais, aquela piscina de líquido inflamável, a espuma é bem eficiente. A água já não funciona. Ela não é recomendada. Já o F500 misturado na água funciona, é muito eficiente. E se você falar de líquidos inflamáveis tridimensionais, então aqui a gente está pensando de uma tubulação que rompeu, um duto, uma mangueira, um tubo, alguma coisa assim, que começa a vazar ou jorrar líquido inflamável. Se você for ver na norma, ela não indica o uso da espuma, porque a espuma não consegue fazer aquele cobertor para proteger aquela área. Então, você tem um problema aqui. A espuma não funciona. A água também não funciona direito. Já com a F500 você consegue fazer o combate. E aí você vê classe C, que são os equipamentos energizados, temos testes com F500 também, para equipamentos até 345 mil volts, aonde, seguindo os protocolos de aplicação, você consegue fazer um combate seguro. Então, em uma emergência, se você tem um transformador, alguma coisa assim, e precisa fazer um combate, se você não conseguiu desenergizar, que sempre a prioridade é tentar desenergizar, mas se você não conseguiu, você tem o F500 na sua aplicação correta para fazer um combate seguro. Materiais classe D, que nem a gente viu aquele bombeiro tendo o flash vindo na direção dele, os metais pirofóricos, F500 é o único agente líquido no mundo que consegue fazer esse combate de forma segura. Tem diversas empresas que usam, inclusive empresas brasileiras que usam, tá? E tem se mostrado muito eficiente. E as baterias de íon de lítio, que são a novidade do momento, a água não é eficiente. Você pode usar, mas você vai usar caminhões e caminhões para pagar uma bateria de 100 quilowatts, alguma coisa do tipo. A espuma não é recomendada. Ela não vai conseguir resfriar e não vai conseguir conter todos esses vapores. Já o F500 tem sido testado e aprovado. Tivemos um teste em caminhões elétricos, em ônibus elétricos na Espanha no mês passado. A gente ainda está esperando o relatório oficial, mas o sistema fixo conseguiu conter as chamas e proteger toda a estrutura num caso de um incêndio no ônibus elétrico. Aqui é só um combate rápido, um pneu. Vocês podem ver a fumaça preta virando fumaça branca quase que imediatamente. Essa fumaça branca que está saindo, a grande maioria é vapor d'água. A parte dos contaminantes que deixava aquilo preto, podia causar problema pessoal, causar câncer, isso tudo foi contido pelo uso do F500. Fora combate extremamente rápido, com um resfriamento muito eficiente do agente. A gente conseguiu o certificado da FILK, que é a Fire Insurance Laboratories of Korea. Então, seriam a junção das seguradoras da Coreia, né, Coreia do Sul, onde a HCT fez testes, pegou um veículo elétrico novo, um Kona da Hyundai aí de 64 kWh, colocou fogo, deixou queimar por 8 minutos, que é o tempo de resposta normal ali da região para o bombeiro chegar, e depois começou o combate. Então aqui eu vou passar mais rápido o vídeo, mas vocês podem ver que eles colocam por baixo uma mangueira com uns bicos virados para cima, aonde você consegue resfriar a bateria de forma passiva. Você coloca ali o equipamento, ele vai resfriando a bateria, enquanto um outro bombeiro vai em volta, usa a solução de F500 para apagar as chamas de todo o veículo, então da parte de plástico, espuma, tecido, borracha, e aí depois ele vai voltar e começar a concentrar o jato dele para ajudar a esfriar a bateria. Então o veículo ficou 8 minutos pegando fogo aqui, até conseguir pegar bem a bateria e entrar em fuga térmica. E aí vocês veem ele apagando. O vídeo está passando aqui.
Ele dando a volta, eu vou dar uma avançada. Tudo isso vai ficar disponível para vocês poderem ver e rever depois quantas vezes quiserem, tá? Então vocês veem que em pouco tempo as chamas foram contidas e aí ele começa a fazer o rescaldo do material. Essa parte aqui, ele ajoelha ali na frente do carro, porque ali tem uma posição que ele consegue jogar o, a solução por baixo do motor para atingir a entrada da bateria, que é onde tinha uma conexão que saiu os cabos para o motor. Então você vê, ele vai tentando atingir ali por todas as áreas para poder fazer o rescaldo o mais rápido possível. Então aqui a situação já está bem controlada. E ele termina o combate depois de 8 minutos e meio. Ok? Para quem precisar, a gente tem todos esses relatórios, tem tudo isso daqui especificado para vocês. Como é que você faz a aplicação da solução? Então, quanto mais vazão você precisa, maior fica o seu equipamento. Então, se for alguma coisa pequena, um telefone, laptop, ferramenta elétrica, uma bicicleta elétrica, você tem soluções como extintores portáteis, extintores sobre rodas, ou até mesmo aquelas carretinhas, o pessoal tinha carretinha de espuma, tem uma versão dela para F500 também. Se você começar a aumentar, você já vai usar alguma coisa tipo um caminhão, uma caminhonete, alguma coisa assim. A gente tem sistemas que você pode colocar na parte de trás de uma caminhonete, ou um trailer para puxar, para ter um acesso remoto. Se você for fazer um combate florestal, entrar ali naquela parte onde o caminhão não chega e fazer alguns combates um pouquinho maiores. Se for uma coisa grande, aí tem o seu caminhão de bombeiro mesmo, para fazer combate em estruturas, carros, caminhões, coisas do tipo. E maior ainda, se você tiver algum risco muito grande, isso acontece bastante na indústria, você pode ter trailers fabricados especialmente para o uso do F500. Nesses trailers você tem reservatório do produto e você tem todas as conexões para poder alimentar com água, colocar um canhão monitor ou mais de um, colocar um dosador para poder fazer a mistura. Tudo isso daqui, esse Special Agent Attack Trailer, são equipamentos que podem ser fabricados conforme especificação. Então, se vocês tiverem necessidade, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente determinar qual que é a especificação correta para você. Qual a diferença entre usar uma pré-mistura ou uma indução na hora do combate? Então você tem a pré-mistura que você pode fazer, mistura F500 na água, já deixa pronto. Chegou na hora do combate, é só pegar e usar. Então ele está sempre pronto para ação e tem uma maior segurança. Você não tem nenhum risco de usar errado, de não misturar, o equipamento não funcionar. É mais simples. Tá? Mas você reduz a vida do produto. Como ele é biodegradável, ele tem aí uma validade de no mínimo 15 anos, mas se você misturar ele com a água, ele começa a biodegradar mais rápido, já não dura os 15 anos, tá? Então, depende da sua utilização. De quanto F500 a gente precisa? Então, a conta aqui é a seguinte: para usar em classe a gente fala em 1%. Para usar em todas as outras classes, incluindo baterias de lítio, a gente fala em 3%. Você vai fazer a sua conta, você vai ver quanto de água você tem e multiplicar por 1% ou 3%, dependendo do seu combate. Então aqui são exemplos. Um tanque de 2.000 litros de água, você precisa de uma bombona de 20 litros de F500. Se o seu tanque tiver 2.800 litros, uma bombona e meia. 3.785, aqui é as medidas em galões que o pessoal faz, né? 1.000 galões, você usaria duas bombonas. Isso na classe A. Para as outras classes, é 3 vezes isso. 3 bombonas para 2.000 litros ou 6 bombonas para 4.000 litros. Tá ok?
E aqui a gente vai entrar numa parte que é o treinamento que a HCT pode dar. A HCT dos Estados Unidos, ela tem um treinamento que ela desenvolveu, que ela pode certificar o pessoal para fazer combates em veículos. E não é só veículos elétricos, eles falam EVFF, que é o treinamento para todos os tipos de veículo. Ele inclui a parte dos veículos elétricos, mas ele aborda todos eles. Então, a maioria dos programas de treinamento que o pessoal tem hoje em dia, eles não oferecem soluções reais. As soluções que eles dão quando você vai fazer combate, especialmente nesses veículos elétricos, são ou deixa queimar, ou você cobre com a manta e deixa queimar, ou você submerge o veículo e deixa ele queimar o resto da bateria, ou vai confiar numa tecnologia muito cara, escassa. Tem alguns equipamentos que o pessoal desenvolveu que perfuram a bateria, injetam lá dentro, que não são tão amigáveis aí e tem outros riscos envolvidos, né? Esses tipos de soluções colocam os bombeiros e o público em risco por longos tempos. Como a gente falou, as baterias podem voltar a pegar fogo depois de muito tempo. Eles não mitigam as explosões devido às nuvens de vapor e nem as emissões, os riscos envolvidos com essas liberações. E sobrecarregam os recursos do seu time. Já no curso desenvolvido pela HCT, você tem três níveis. O primeiro é estilo conferência, remoto. Você tem de 8 a 12 horas de treinamento, que vai dar uma noção geral para o pessoal de como trabalhar isso daí. Ok? E o pessoal vai ter a sua certificação. Você tem o segundo nível, que é o do especialista. São 16 horas, treinamento presencial com fogo real. Então, nesse daqui vai ter o treinamento tático, vai ter as melhores práticas para o uso do F500 e vai incluir também modelos de procedimento operacional padrão para você poder aplicar nas suas empresas. E o terceiro é o nível para você virar instrutor desse curso. Então, a HCT ela consegue fornecer o curso para você para repassar isso depois para o seu time ou até para pessoas externas, tá? Então, são três níveis de certificado. Esse último são 32 horas. Então, nesse treinamento, a gente vai falar quais são as condições assumidas, os riscos e as características dos incêndios, os tipos de veículos, as situações de incêndio, as soluções, equipamentos e tecnologias para o combate, quais são as estratégias, táticas e expectativas no combate e algumas considerações especiais, tá? O escopo vai tratar de criar especialistas nesse combate. Ele vai cadastrar, treinar e certificar os bombeiros para fazer o combate como um todo. E vai incluir tudo que fala na norma 18A dos Estados Unidos, né, na parte de agentes capsuladores. Então, ele inclui as tecnologias, ferramentas, as melhores práticas para todos esses veículos que a gente tinha comentado mais cedo, veículo a combustão interna, híbrido, elétrico, tá? E vai falar como fazer para carros de passeio, caminhonete, veículo de frota, equipamento pesado. Ele vai entrar em tudo isso. Então, vai falar de soluções táticas que nenhum outro aplica. Aqui eu peço perdão, só reparei na hora que a gente estava entrando aqui, mas ainda ficou em inglês esse pedaço de slide. Eu vou traduzir para depois apresentar para vocês o PDF completo traduzido. Então, ele vai falar de técnicas reais para a solução dos problemas, na, o conjunto de time para fazer esse trabalho, fazer as soluções para cada tipo de aplicação, para cada tipo de veículo, para ser consistentemente bem sucedido e baseado nas melhores práticas do mercado que se tem hoje em dia. Então, aqui tem um exemplo dos POPs, né, os procedimentos operacionais. Então, ele vai falar aqui como que você vai fazer, quais são os equipamentos utilizados, qual é a tática utilizada e tudo mais, para você poder adaptar isso para o time de vocês, para usar na sua empresa. Então, aqui tem mais um modelo de procedimento operacional.
E os níveis mínimos que o pessoal pede para ter o treinamento é que os bombeiros que atuam nesses riscos, que vão fazer esse treinamento, tenham no mínimo um treinamento de bombeiro, né? Então eles falam da NFPA 1010, que é o treinamento básico do bombeiro para lidar com os materiais perigosos. O treinamento para desencarceramento veicular é um diferencial aí, tá? O treinamento bombeiro 1 também exige a participação do treinamento em fogo real. E o de instrutor exige a participação do treinamento de instrutor específico, tá? Os cursos têm a certificação, a certificação ela é renovável e você pode fazer essa renovação, né, dependendo do curso aí, inclusive online. As opções do curso, como eu falei, tem uma versão de 8 a 12 horas sem fogo real, tem a de 16 horas para especialista com fogo real e a de 32 horas para instrutor. Aqui você vai ter acesso, inclusive, aos materiais usados durante o treinamento para você usar nos seus. Então, a maioria dos treinamentos das outras empresas tem níveis difíceis de entender, de coisas diferentes e não cobrem tudo isso. Ok? Então, a missão da HCT é transformar os incêndios combatidos ao redor do mundo e é a única empresa que já tem 15 anos de experiência no combate a veículos elétricos. Aqui é um novo produto que a gente está lançando, que a gente chama de EV Fire Pro. Para quem conhece o Fire Pro antigo lá, aerosol, não tem nada a ver, foi só uma infelicidade do fabricante de ter caído com um nome parecido. Mas esse daqui é uma manta, essa manta preta que está na foto aqui no meio, que você pode colocar na vaga do carregador elétrico e ligar ela no seu sistema de incêndio. E aí você tem a aplicação do sistema de combate que a própria manta tem um detetor de temperatura que, quando acionado, libera uma válvula e começa a jogar a solução por baixo do veículo. Ela contém essa chama e não deixa ela se espalhar para os outros veículos e nem afetar a estrutura. E você pode fazer aplicação em várias vagas sequenciais. Você dimensiona o seu sistema, como está na foto aqui embaixo, dependendo do número de vagas que você quer colocar. É uma solução muito boa para quem não quer mudar a estrutura do seu estacionamento, das suas vagas. Não exige que você quebre nada, que você faça reforma no seu piso, na sua laje. Não é um peso excessivo para poder afetar a sua estrutura. E tudo isso é muito fácil de instalar e de manter. Aqui tem uma frase que passou algumas vezes aqui, mas a gente costuma falar: assim como a água flui, o F500 também flui. É só para lembrar vocês que onde você poderia colocar água, você pode colocar água com F500. Não tem nenhuma situação onde você fale que o uso do F500 não possa ser um benefício em relação ao uso da água pura, ok? E a melhor coisa que você pode fazer pela saúde e segurança dos seus bombeiros é adotar o F500. Aqui tem alguns dos testes e acreditações que o produto tem. Então a gente já falou aqui do pessoal da Coreia. Tem o EPA americano, que lista o produto como produto seguro. Você tem a autoridade do Porto de Nova York e Nova Jersey. Você tem NIOSH, Kiwa, DECRA, todos eles que mexem com bateria elétrica. Você tem a AP Plus, que é um grande laboratório que faz testes para todo mundo, inclusive para a OL, que é uma das maiores do mercado. NFPA, você tem diversos outros. Aqui é só uma amostra do que a gente tem. Ok? Então, isso daqui era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Vamos ver aqui quem tem pergunta. Tem uma aqui do Gustavo. Boa tarde, Fernando. Gustavo da LGP Consultoria. Minha dúvida é no vídeo que foi feito com Hyundai, onde levou 8 minutos para controlar, apagar incêndio. Quantos litros de água foram utilizados?
pois como somos uma empresa que dimensiona projetos de combate a incêndio, por exemplo, hoje edifícios residenciais e comerciais dimensionamos 8 a 15 metros cúbicos de água por edificação. Se para o incêndio de veículo consumir mais de 15 metros cúbicos, esgotaria a reserva de incêndio da edificação, onde, caso não consiga controlar o incêndio nesse tempo, o risco poderá aumentar, pois o incêndio poderá propagar. Muito boa pergunta, Gustavo. Nesse caso aqui, a gente pode depois disponibilizar o relatório para vocês. Foram usados 3.400 litros de solução de F500. Então, 3.300 litros de água, 100 litros de F500. Tá bem dentro aí do que vocês costumam dimensionar para esses edifícios. Ok? Essa era a única pergunta que estava aqui no Q&A. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta aqui pelo chat. Vou dar uma voltadinha aqui. Boa tarde, onde podemos encontrar o aviso da manta? Do André Luiz. André, eu posso disponibilizar para vocês esse aviso, tá? Mas você consegue achar ele nos sites da NFPA, da UL e diversos outros que já espalharam isso. Mas eu passo para você o link, ok? O Rodrigo perguntou: misturador é específico da F500 ou entre linhas que usamos para LGE serve? E qual é a proporção ideal da mistura? Ok, a gente tem para o sistema fixo um proporcionador que a gente usa. Para quem conhece aí o FireDOS, a gente tem o Diamond Dozer. É parecido com o FireDOS, mas ele foi feito já pensando com F500, então é um produto específico. Já quando você vai usar os redutores entre linhas para fazer o uso no hidrante ou no caminhão de bombeiro ou coisa parecida, dá para usar o redutor de LGE, tá? A única coisa é ver a proporção. Então, a proporção ideal para o F500 é 1% para a classe A, 3% para o resto. Se o seu redutor entre linhas, que é o de LGE, tiver essas proporções, você pode lavar ele lá e usar com F500 sem problemas. Ok? Ah, pedindo para repetir a parte do combate a equipamentos energizados. Ok. O que eu mencionei dos equipamentos energizados é o seguinte: nos Estados Unidos tiveram alguns incêndios aonde o pessoal teve que fazer combate em transformadores e por um motivo ou outro eles não estavam conseguindo desligar a energia. E isso criava um grande risco para eles, porque se joga água, a água pode conduzir a eletricidade de volta e chegar até o bombeiro. E num desses incêndios o pessoal tinha ali o F500 e resolveu usar e viu que ele apagou muito mais rápido. Então, o transformador que estava horas pegando fogo quando começou a usar o F500 apagou em 5 ou 7 minutos. E aí eles falaram: opa, é bem efetivo, vamos ver como é que funciona de forma segura. Então resolveram fazer testes. Juntou ali o pessoal que era da concessionária de energia com os bombeiros, isso em Nova York, e eles fizeram diversos testes com aplicação de mangueira, com canhão monitor, com aquela escada Magiros. Então fizeram os testes, jogando a solução de F500 em cima de transformadores energizados e de chaves seccionadoras também, e foram vendo qual era o retorno que tinha de energia até o bombeiro. Eles montaram o equipamento para poder medir ali, tudo com segurança, e foram determinando a que distância eles precisavam ficar para que esse retorno ficasse abaixo de 9 miliamperes. 9 miliamperes é o que eles consideram que não tem nenhum tipo de efeito no corpo humano. Tá? Passou disso, você começa a sentir aquele formigamento e coisa assim do choquinho, e passou muito mais que isso, você tem algum risco aí para a saúde. Então, eles fizeram esses testes e determinaram para cada tipo de jato, jato sólido, para névoa, neblina, essas coisas, qual a distância mínima que você tem para se manter seguro. Então, a gente tem aqui um padrão para poder colocar isso, passar para vocês adaptarem para as suas aplicações. Tá? Não é para simplesmente falar funciona em qualquer coisa energizada, joga um jato sólido lá a 2 metros de distância. Aí a gente está falando que para você manter uma certa distância, ter a segurança, jato sólido é uns 15 metros para trás,
A neblina já você consegue chegar mais perto, tá? Então tem todo um estudo para isso que a gente pode disponibilizar para vocês também. Silvio Lopes, até qual capacidade de bateria de lítio foi testada? Aqui a gente chegou o teste do ônibus elétrico. Eu preciso confirmar para você, mas era alguma coisa perto de 700 kWh. Mas eu preciso ainda ver as informações quando chegar o relatório para ter certeza, tá? Eu sei que esse da Coreia foi de 64 kWh, que já é um carro com bastante bateria. Ah, o que mais que a gente tem? Tem vídeo do EV Fire Pro funcionando? Robson, tem vídeo sim. Eu vou depois pegar para passar para vocês. E tem a aplicação dele também, como é que faz. A gente pode disponibilizar tudo isso para vocês. Aí depois pedir para vocês entrarem em contato e a gente marca uma reunião e apresenta para vocês com todo o conteúdo. Boa tarde, Fernando. O F500 está regulamentado no Brasil? Pergunto por ser um órgão público para aquisição. Ok. No Brasil, ainda não tem o equivalente da NFPA 18A. Então, ele ainda está num gap onde ele é um aditivo para água, mas precisa ser aprovado para cada aplicação. Então, se você vai fazer uma aplicação em um sistema fixo, se ele tiver com o sistema de água aprovado e você adicionar o F500, não tem problema nenhum. Mas se você quiser usar o F500 para ter uma redução no seu sistema, para ter algum ganho, alguma coisa assim, aí você pede a aprovação do bombeiro e a gente já tem diversas aplicações onde ele foi usado dessa forma, tá? A gente está trabalhando com a norma brasileira para trazer o que tem na norma lá de fora para poder certificar tudo isso aqui dentro também, tá? Mas tem diversas organizações, poder público, diversas indústrias grandes que já usam esse produto sem problemas. Otávio Oliva, qual a relação de solução para quilowatt-hora? Ok, aqui tem algumas coisas que podem afetar, mas no geral a gente fala, se for uma bateria que está exposta, está fácil acesso, você consegue jogar a solução em cima, é 2 litros para cada quilowatt-hora, tá? 2 litros de solução para cada quilowatt-hora. Agora, se você tiver ela dentro de um compartimento, você dificulta um pouco para jogar a solução inteira em cima dessa bateria. Então, coisas como um carro, a gente falou aí do 64 kWh, você precisa de bem mais, porque você precisa fazer o combate de todo o veículo, você precisa fazer o combate da parte externa, do interior do veículo, e precisa resfriar a bateria que está escondida dentro da carenagem ali. Então, a gente falou no caso ali do carro, foram cerca de 3.400 litros para um carro com 64 kWh. Juan Victor, sou de Coimbra, bombeiro condutor na Brigada de Resposta de Emergência da Lumar, em São Luís do Maranhão. Além do F500, tem algum agente extintor específico para bateria de lítio? Existem outros produtos que falam que são específicos para bateria de lítio, né? Eu posso falar do F500, que é o que a gente representa, mas existem outros no mercado que a gente já ouviu aí e a, digamos, a eficácia deles varia bastante, tá? Hoje, sem dúvida, dos que eu conheço, dos que eu ouvi falar e da opinião que eu tenho no mercado, já deu para perceber que o F500 está bem à frente dos outros, tá ok? Ivan, já que o uso da manta é recomendado no pós-incêndio, durante o incêndio, ao cobrir com a manta e logo depois aplicar água por cima da manta, isso pode mitigar os riscos e controle do incêndio? Então, Ivan, se você coloca a manta e joga água por cima, essa água não vai ter muito efeito. Seja água ou seja água com F500. Porque você está só tentando resfriar a manta que ela já é um isolante térmico. E você não consegue, mesmo usando F500, chegar com a solução de F500 nos vapores que estão se acumulando ali embaixo. Então, jogar a manta por cima e em cima da manta fazer o combate
não é o método mais eficiente para trabalhar. É, na verdade, o contrário que o pessoal fala. Você faz o combate primeiro, de preferência com F500, que é muito mais efetivo, muito mais rápido. E aí, na hora que você esfriou, você faz o monitoramento ali, a temperatura baixou. O pessoal costuma falar baixar pelo menos até uns 60 graus. Aí você pode pôr a manta para conter qualquer coisa que esteja acontecendo ali, alguma projeção, alguma coisa que possa acontecer. E continua o monitoramento de temperatura. Se começar a subir a temperatura, você tira a manta, faz uma nova aplicação antes do incêndio voltar, tá? Abaixa aquela temperatura de novo, cobre com a manta. Então, essa é a tática que hoje em dia o pessoal recomenda mais. Rodrigo, o F500 reduz a condutividade elétrica da água? Não. O F500, quando você mistura ele na água, essa solução não tem uma redução significativa da condução elétrica. O que acontece é, quando você vai fazer o combate com o F500, ele tem um poder umectante que faz com que as gotas fiquem menores do que a gota de água comum. Então, quando você vai fazer o combate, você tem ali a sua mangueira jogando aquela água toda para frente. Se for só água, você tem uma gota encostando na outra, chegando até a parte elétrica, criando um caminho para a eletricidade voltar para você. Quando você usa o F500, ele quebra essas gotas em gotas menores e cria espaços entre elas. Então, esse espaço que tem ar cria um impedimento para o caminho da eletricidade para chegar de volta em você. Então é por isso que a gente falou, quando você vai fazer o combate em equipamento energizado, tem procedimento para isso. Se você usar névoa, então dificilmente você vai conseguir ter algum caminho livre para a eletricidade voltar e criar algum risco para você. Você consegue chegar muito mais próximo. Se você fechar o jato e fizer um jato sólido, aí você tem que ir um pouco mais para trás, mesmo com o F500. Só que a diferença é, com o F500, você fica a 15 metros do transformador. Com água ou com espuma, você precisaria ficar a 70. Então, isso daí é o que faz o controle, não é redução de condutividade especificamente. O Juan falou para repetir sobre a lona na ação do combate. Eu acho que eu dei uma repassada aqui. Se ficou alguma coisa ainda, é só falar. Também do Juan, qual a melhor forma de combate a um veículo elétrico de bateria de lítio sem ter o recurso do F500? Hoje em dia, o pessoal está desenvolvendo ainda os métodos para fazer esse combate. Sem ter o F500, a solução hoje é água. Só que você vai gastar muita água, tá? A quantidade de água que você vai usar comparada com a quantidade de solução de F500 é 4, 5, até 10 vezes maior. Então, tem aí gente que pode falar melhor para você, mas para pagar um veículo elétrico com água, às vezes precisa de 2, 3, 4 caminhões de bombeiro para dar conta daquele um veículo. Quando você coloca o F500 no caminhão, um caminhão dá e sobra, tá? Essa é a diferença que a gente está falando. E aí, na hora de fazer o combate, você viu ali a técnica do rapaz na hora de fazer o combate no veículo da Hyundai. Ele começou a fazer o combate na parte externa para reduzir a temperatura, reduzir a emissão de fumaças e vapores, diminuir as chamas para diminuir a quantidade de calor que está sendo gerada. Depois ele foi para a parte da bateria em si. Se você tiver o recurso que estava ali, que é como se fosse uma vara com um bico virado para cima, para pôr debaixo do carro e resfriar a bateria, melhor ainda, tá? Então a técnica é muito parecida, mas a eficiência é que muda bastante. Ok? Ivailton, as montadoras com BioED não apresentam nenhuma opção? Hoje é difícil, tá? As montadoras elas não querem falar sobre incêndio porque perde venda. Tá? Imagina que você está todo feliz querendo comprar um carro elétrico, você vai numa BYD da vida, acha um carro que está num preço acessível, que você consegue encaixar ele no seu orçamento, e de repente ele fala assim: ah, tá, mas em caso de incêndio vai acontecer isso, 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 você vai perder sua garagem, sua casa,
e tem que correr com a sua família, lembra de colocar um caminho de fuga na sua casa. Opa, você vai pensar 10 vezes antes de comprar esse carro. Então eles tentam sempre fugir do assunto, tá? Mas teve algumas que tentaram algumas ideias aí com mais ou menos sucesso. Tem uma empresa que colocou um acesso no veículo para você poder jogar água e ir direto para dentro da bateria. Então é uma ideia que parecia muito boa. O problema é que o jeito que eles fizeram introduzia os vapores que estavam saindo da bateria dentro do receptáculo do veículo e criava uma atmosfera explosiva dentro do veículo. Então tem casos onde o veículo sozinho explodiu porque o sistema que eles colocaram para combate criou uma atmosfera explosiva. Então ainda é difícil de convencer as montadoras a fazerem alguma coisa a respeito. Pior ainda, delas se combinarem, tá? Elas não gostam de dividir informação, fica mais difícil ainda. Ah, Richardson Marinho, da Brigada Lumar, a exposição foi muito boa, agrega muito conhecimento. Então, muito obrigado. Um prazer aqui. Existe algum convênio de vocês com o Corpo de Bombeiros de São Paulo? Do Gleberson Aguiar. Gleberson, a gente tem aí alguns corpos de bombeiros de São Paulo e de fora de São Paulo que usam o F500, tá? Tem diversos que já testaram, tem alguns que adorariam usar, mas não conseguem justificar a verba ou abrir as licitações necessárias para isso. Então a gente tem aí a vontade de trabalhar com bombeiro, mas entende que no Brasil ainda o processo é um pouco complicado, tá? Então até a norma brasileira acompanhar a norma lá de fora pode demorar um tempinho para ser adotado no geral. Leandro Santos, a água a ser usada tem que ser potável, pois minha reserva de incêndio é água de reuso. O F500 perde eficácia com água de reuso ou não? Ótima pergunta. O F500 foi testado com água potável, água de reuso, água salgada. Nenhum deles tem efeito significativo no produto, tá? Então ele é muito usado com todo tipo de água. Tem ó, a Marinha Italiana usa bastante com água salgada também. E tudo isso daí ele continua funcionando sem problemas. A única coisa que eu falo é que se você usar uma água mais suja para fazer uma pré-mistura, você reduz mais ainda a vida útil do produto em comparação com ele ainda na bombona. Então, se a sua água é uma água mais suja, a gente sempre recomenda fazer a mistura na hora do combate, ok? Matheus, seria viável voltar a ter extintores dentro dos carros, mas com F500 ou algum sistema integrado? Matheus, essa é uma ideia que já correu na cabeça de bastante gente, mas como você pode ver aí no nosso teste, levou 3.400 litros de solução para apagar isso com F500, que é um agente já específico para isso. Então, não vai ser um extintor de 10 litros ou dois extintores de 10 litros que vai resolver a vida de vocês, tá? A gente é bem honesto aqui no Brasil, fala para todo mundo quando vem falar com a gente: ah, eu quero comprar um extintor de 10 litros para deixar ali na minha garagem e apagar o incêndio do meu carro se pegar fogo na bateria. A gente não recomenda, tá? A gente não vende extintor para esse fim, porque vai dar a falsa impressão da pessoa, especialmente uma pessoa que muitas vezes nem é treinada para fazer combate, dela ir lá, pegar um extintor com 10 litros, se expor próximo do veículo para tentar apagar e não vai apagar, tá? 10 litros, infelizmente, não é o suficiente. Então, mesmo que você coloque dois extintores, ainda não é o suficiente. Então, sistemas integrados a veículos, veículos de passeio, caminhonetes, caminhões, ainda não está nos planos, ok? Ah, tentando ver aqui. Sérgio Antunes também ajudou aqui a responder. Muito obrigado, Sérgio. O que mais a gente tem de pergunta aqui? Temos uma capa de Kevlar protegendo a bateria do carro elétrico. Como chegar com F500 lá dentro? Ok.
Dependendo do veículo, a bateria pode estar mais ou menos exposta. Ela pode ter uma cobertura de Kevlar, ela pode ter uma cobertura metálica. Tudo isso o pessoal costuma colocar para proteger essa bateria em caso de incêndio, dela sofrer algum dano mecânico, uma perfuração ou coisa assim, que desencadeie o incêndio. Mas tudo isso depois complica se pegou fogo na bateria. Então, normalmente, se você tem uma capa de Kevlar ou algum outro tipo de contenção em volta da bateria, até ela pegar fogo, isso está íntegro e você não consegue jogar a solução lá dentro. O que vai acontecer é você vai jogar a solução em cima desse Kevlar ou do metal, vai esfriar ele e ele vai puxar o calor da bateria por condução e jogar isso para a solução de F500. Não é a forma mais eficaz, porque agora você tem um outro material que está no meio do caminho, mas vai fazer um efeito melhor do que se fosse só água. Para chegar dentro da bateria, você precisa que tenha alguma abertura, tá? Na maioria dos casos, quando você tem um incêndio, você tem chama, é porque a bateria deu um jeito de abrir e está soltando ali aqueles vapores, aquele eletrólito, tá? Para fora daquele contenedor que você tinha. É por lá que você vai ter que entrar com essa solução, tá? Por isso que a gente fala, não dá para dar uma medida exata de quantos litros você vai usar para cada carro, cada situação, porque varia bastante do acesso da solução para aquela bateria, tá? Aqui um bom lembrete aqui que o pessoal passou, o F500 ele não é uma espuma, ele não é o LGE. Então, você não vai aerar o F500. Você não quer trabalhar gerando espuma com ele. Se você tiver algum equipamento que vai fazer a mistura dele na água, mas que vai introduzir ar, você precisa dar um jeito de desligar essa entrada de ar, tapar ela de algum jeito, para só fazer a mistura, ok? Se você gera bolhas na no solução de F500, você reduz a capacidade dele de reduzir a temperatura e encapsular os materiais. Ok? Então, sempre vê aí no seu equipamento. O pessoal tinha perguntado aqui do edutor entre linhas de LGS, dá para usar? O edutor, sim. O que não dá para usar é aquele tubo comprido que você usa, às vezes, na ponta da mangueira para gerar aquela espuma toda. Aquela lança ali, você vai trocar e vai usar um esguiche normal de água. Ok? Acho que essa foi a última pergunta aqui. Mais alguém tem alguma pergunta? Dá mais uns 30 segundinhos aqui, pessoal. Bom, gente, é isso. A gente teve aí um bom tempo de perguntas e respostas. Espero ter podido responder para vocês. Na tela tem ali o telefone da empresa, tem também o e-mail para contato. Podem entrar em contato à vontade, se quiserem marcar aí uma reunião para a gente apresentar os produtos, apresentar com mais detalhes. Se quiserem falar do risco de vocês para a gente discutir uma solução, podem ficar à vontade, tá ok? Esse treinamento está sendo gravado, ele vai ficar disponibilizado depois no YouTube da HCT dos Estados Unidos e vocês depois podem receber aí a apostila com todos os slides e tudo que a gente passou aqui, tá bom? Gente, muito obrigado aí, tenham uma ótima semana, tá ok? É um prazer, pessoal. Heather, I think we're done. Thanks, Fernando. Bye bye. Bye.